Por que as pessoas caem debaixo do poder? Talvez você já fez essa pergunta. E o reverendo traz a resposta nesse abençoado livreto. Capítulo 1. Fundo histórico. A eletricidade tem estado aqui desde que Deus criou o universo, mas o homem não soube do fato por milhares de anos. Mesmo depois que a descobriram, os homens não sabiam como controlá-la e fazê-la trabalhar em seu favor. Isso levou mais anos de trabalho e descoberta. Hoje nós gozamos do resultado dessas descobertas, ainda que aquele poder estiver aqui sempre. A eletricidade é o poder de Deus na esfera natural. Ele é o autor de tudo no mundo natural. O Espírito Santo é o poder de Deus na esfera espiritual. Eu já me agarrei no poder de Deus no natural, a eletricidade, e me abalou até meus dentes baterem, e o meu cabelo ficou arrepiado. Uma poucas vezes me derrubou no chão. Eu não tinha escolha sobre isso. Eu simplesmente caí de joelhos. Eu tinha pego num poder invisível, e ele não era de uma forma que eu não pudesse senti-lo, mas era invisível e inaudível. Na esfera espiritual, há um poder sobrenatural de Deus que é invisível e é inaudível. Você acha que é menos poderoso que a eletricidade? Não, não é. Porque as pessoas caem sob o poder de Deus. Quando o natural entra em contato com o sobrenatural, alguma coisa tem que ceder. A história da igreja diz que em todo grande mover do poder e do Espírito de Deus, pessoas caíram. Metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, um homem que caiu sob o poder. Às vezes, nos cultos de John Wesley, fundador do metodismo, centenas de pessoas caíram sob o poder, como chegou a ser conhecido. Eu li o que ele disse na primeira vez que ele viu essa manifestação. Bem no meio do seu sermão, uma mulher sentada próxima ao corredor da primeira fila, de repente caiu do banco, rosto para o chão. Wesley pensou que ela tinha desmaiado. Parou sua mensagem e disse: Tem algum médico na igreja? 3 médicos vieram para a frente e a examinaram. Eles concluíram dizendo: Há alguma coisa peculiar sobre isso. Não parece ser uma coisa física. O seu coração, seu pulso e a sua respiração estão normais, mas parece que ela está sob um tipo de poder ou feitiço. Com isso, o hipnotizador pediu permissão para examiná-la. Eu dei permissão, escreveu o inglês Wesley. Mas depois de várias tentativas sem sucesso de trazê-la de volta, o hipnotizador disse: Eu não sei o que é isso. Não é hipnose, mas é um tipo de feitiço. Algumas pessoas da congregação começaram a perguntar: É o diabo? E outros perguntaram: É o Senhor? Eu não sei, disse Wesley, mas quando ela sai disso, quem fez isso vai receber a glória. Então eles esperaram. Wesley não terminou o sermão. Ele simplesmente esperou. Depois de mais ou menos 45 minutos, ela começou a mexer. A primeira coisa que ela falou foi: Louvado seja o Senhor, glória a Deus. É o Senhor, é o Senhor. Wesley gritou, e o Senhor recebeu o louvor por isso. Quando a mulher voltou ao normal, ela disse para eles que Jesus apareceu para ela e a levou para o céu. E ela relatou tudo o que ela tinha visto. E todos foram abençoados e louvaram a Deus. Na autobiografia de Charles Finney, ele contou a primeira vez que isso aconteceu na reunião dele. Naquela época, ele era presbiteriano. Num domingo à tarde, em Utica, Nova York, ele estava pregando há mais ou menos 15 minutos, quando pessoas começaram a cair dos bancos para o chão. Eles caíram como homens mortos. Em pouco tempo, 400 pessoas estavam no chão sob o poder de Deus. Fanny descobriu mais tarde que essas pessoas eram pecadores sem salvação, mas todos receberam Jesus naquele dia. Irmã Maria Woodworth Ether era uma evangelista durante o começo do movimento pentecostal neste país. Eu li o relatório do jornal concernente ao que aconteceu em St. Louis, um pouco antes de 1920. Ela estava na casa dos 70 anos, pregando em uma tenda que ficou cheia.
quando, bem no meio do sermão dela, com a mão levantada para ilustrar um ponto e a boca aberta, o poder de Deus veio sobre ela. Ela se congelou naquela posição e ficou em pé como uma estátua 3 dias e 3 noites. Imagine isso: todo o corpo dela tinha que estar debaixo do controle do Espírito de Deus. Ela não tinha função do corpo 3 dias e 3 noites. Ela ficou em pé lá. De acordo com o relatório do jornal, foi estimado mais de 150 mil pessoas que vieram para ver ela naquele período de 3 dias. Terceira noite, o Espírito de Deus soltou ela. Ela pensou que era a mesma noite e o mesmo sermão, e ela continuou pregando no mesmo lugar de onde ela tinha parado. George Whitefield foi um colaborador com John Wesley. Quando ele pregava, o poder de Deus caía e o povo caía. Isso é um fato histórico. Uma vez, Whitefield estava pregando numa praça da Casa da Justiça em Boston. Alguns jovens subiram nas árvores. Antes dele começar a pregar, ele disse: "Vocês jovens, desçam das árvores, porque quando eu começar a pregar, o poder vai cair e vocês vão cair." Eles desceram e ele começou a pregar, e o povo começou a cair na praça inteira. Isso é um fato histórico. Você já leu a autobiografia de Peter Cartwright, o pregador metodista? Ele era um homem grande, com mais ou menos 2 metros, e usava botas de cowboy. Na época dele, ele estava fixando residência na área do leste para o oeste, nos estados do Tennessee, Kentucky e Missouri. Ele pregou nos acampamentos e pessoas caíram sob o poder. Ele disse numa ocasião que ele estava viajando para o leste sobre as montanhas da Virgínia para dirigir um acampamento. Viajando de cavalo, e veio até uma hospedaria onde ele parou à noite. Na hospedaria, eles estavam tendo uma dança. Ele era metodista wesleyano, um povo que era muito consagrado e não participavam de danças públicas. Mas o Espírito de Deus disse para Cartwright ir. Ele disse: "Eu cheguei um pouco antes de começar e fiquei em pé encostado na parede até que eles começaram a tocar os violinos afinados. Logo uma jovem veio e pediu para mim dançar, porque eu era estrangeiro. Então eu disse: claro que sim." Eu andei no meio da área e não sabia o que fazer, até que eu cheguei no meio e sabia o que Deus queria que eu fizesse. Mas ele me mostrou. Eu agarrei cada pulso dela e segurei em minhas mãos. Eu gritei com voz alta: "Vamos orar." Eu caí nos meus joelhos e comecei a orar com toda a minha força. Falando alto, eu disse: "Meu Deus, salve essa multidão de bárbaros." Eu orei por cada homem que tocava o violino e por cada pessoa que estava dançando. Enquanto eu estava com os meus olhos fechados, eu ouvi um barulho. Alguém caiu no chão. Eles tinham caído sob o poder de Deus. Continuei orando e ouvi outro barulho. Logo todos eles começaram a cair. Bum, bum, bum. Abri meus olhos e todo mundo estava no chão. Nós precisamos de cultos assim hoje. Todo mundo lá se converteu. Por que essas coisas aconteceram? O homem sem Deus está espiritualmente morto. Esta é a razão de Deus ter enviado Jesus aqui embaixo. Jesus disse: "Aquele que me vê a mim, vê o Pai." João 14:9. Quando Jesus veio, o homem podia vê-lo com seus sentidos físicos. Podia ouvi-lo falar com seus ouvidos físicos. Os discípulos e aqueles próximos a ele podiam senti-lo. Eles podiam tocá-lo. 1 João 1:1. Os milagres que ele fazia podiam ser vistos. As pessoas podiam ver Deus em ação. Nós não podemos ver o Espírito Santo mais do que podemos ver o vento, mas nós vemos os resultados do vento. Deus faz algumas coisas neste reino dos sentidos, de maneira que as pessoas possam ver. Ele demonstra seu poder para permitir que as pessoas saibam que ele está trabalhando. Capítulo 2. Manifestações em minhas reuniões.
Manifestações espirituais eram novas para mim em 1939. Eu fora cheio com o Espírito Santo há menos de 2 anos. Estávamos tendo um encontro em Farmville, Texas, e havia alguns poderosos moveres de Deus naquele encontro. Numa noite, uma garota de 16 anos foi cheia do Espírito, falou em línguas, entrou em espírito de intercessão, e então, com suas mãos erguidas, ficou em pé em certo lugar por 8 horas e 40 minutos. Em nenhum momento ela sequer piscou o olho, ou alternou seu peso de um pé para o outro. Era janeiro, e ela estava em pé, a uma certa distância do forno. Sua mãe, preocupada que ela pegasse um resfriado, perguntou se estaria tudo bem, movê-la para mais perto do forno, que estava no centro do quarto. Eu não sei, eu disse. Eu nunca vira qualquer coisa como essa. O pastor, que pesava aproximadamente 110 quilos, disse: Irmão Reagan, você pega debaixo de um dos seus cotovelos, e eu pegarei debaixo do outro, e nós a arrastaremos para mais perto do calor. Mas ela não podia ser movida. Era como se ela estivesse pregada no chão. Em uma outra noite, quando eu fiz o apelo, percebi que o poder de Deus estava sobre uma das mulheres. Ela começou a exortar as pessoas a serem salvas. Eu disse: Irmã, vá em frente e obedeça a Deus. Com seus olhos fechados, ela dava passos sobre toda a plataforma e começou a caminhar de uma a outra extremidade, exortando os pecadores a serem salvos. Ela caminhava exatamente até a ponta da plataforma, e você pensaria que ela iria dar um passo fora da plataforma, mas cada vez ela se virava e voltava a caminhar. Pessoas começaram a vir para o altar. Seus olhos estavam fechados, mas toda vez que alguém vinha, seu espírito sabia, e ela expressava um pouco de dança pela alegria. Então, sem demoras, ela voltava a exortar. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que todos os pecadores presentes foram salvos naquela noite. E quando a 20ª pessoa veio, Deus é minha testemunha, minha esposa é minha testemunha, e cada pessoa naquela reunião é minha testemunha. Ela começou a dançar exatamente fora da extremidade da plataforma. Ela estava dançando em pé, no meio do ar. Seus pés não estavam tocando o chão. Todos a viram. Eu poderia tê-la alcançado e tê-la tocado. Então ela voltou-se e dançou de volta para a plataforma, e foi até a outra extremidade. Parou, abriu seus olhos e desceu. Essas coisas eram novas para minha esposa. Ela era metodista e recebera o Espírito Santo apenas 2 meses antes. Também eram novas para a esposa do pastor, uma professora de escola batista, e seu irmão mais novo. Eu não o sabia, mas eles estavam se questionando: isto é de Deus? Toda manhã nós tínhamos oração na casa pastoral. Naquela manhã seguinte, enquanto eu estava ajoelhado próximo ao sofá, o Espírito de Deus me disse: coloque o dedo da sua mão direita na testa de sua esposa. Ele também me disse para fazer a mesma coisa com a esposa do pastor e seu irmão. Eu me levantei e caminhei até onde minha esposa estava ajoelhada. Quando eu a toquei suavemente, com apenas um dedo, foi como se alguém tivesse acertado as suas costas com um bastão de beisebol, jogando-a no chão. A mesma coisa aconteceu com os outros dois. O que farei agora? Eu pensei. Eu não sabia que aquilo aconteceria. Então voltei e me ajoelhei perto do sofá, para ver se ele me falaria alguma coisa a mais. Depois de algum tempo, não estou realmente certo de quanto tempo, mas cerca de 10 minutos, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ajoelhe-se ao lado de cada um. Diga-lhes para tentar se levantar. Então lhes pergunte se eles reconhecem que o que está acontecendo é o poder de Deus. Ajoelhei-me ao lado de minha esposa e sussurrei no seu ouvido o que o Senhor me dissera. Quando ela tentou se levantar, ela não podia. Era como se ela estivesse grudada no chão.
Então eu perguntei: você reconhece que o que está acontecendo nas reuniões e também aqui é o poder de Deus? Sim, ela replicou. Eu fui até os outros. Eles responderam exatamente como minha esposa. Nada aconteceu. Então voltei para o sofá para esperar e ver se ele tinha alguma coisa a dizer. O pastor me contou depois que naquele instante ele tinha decidido que levaria sua esposa dali. Ele não podia nem mesmo levantar seu braço do chão, muito menos seu corpo. Novamente, depois de algum tempo, o Senhor disse: volte e os toque com seu dedo. Eles serão liberados e poderão se levantar. Quando eu o fiz, eles foram liberados. Em 1950, eu estava presidindo um encontro em uma pequena cidade, próxima a Fort Worth, Texas. Um homem que estava lá estivera na fila para a cura 16 vezes. Eu o vi vir pela 17ª vez. Eu pensei comigo mesmo, lá vem aquele pobre rapaz. Mas quando ele chegou perto de mim, eu estendi minhas mãos e descobri que ele colocara sua fé em ação. Você já se agarrou a um fio elétrico? Eu estendi minha mão e não podia nem mesmo ver ao redor de mim por um minuto. A congregação disse que eles viram fogo pular da minha mão. Haviam 14 ministros sentados na plataforma. Um deles era um dos pais fundadores do movimento das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E ele era o que estava sentado mais perto. Ele me disse depois: eu nunca vi qualquer coisa como aquela na minha vida. Você não chegou a tocá-lo nem só um instante. Você apenas se aproximou e fogo literalmente pulou de sua mão e golpeou aquele irmão em sua testa. Não havia ninguém ao redor dele, mas pareceu que alguma coisa invisível o pegou e o lançou a mais de 4 metros. Ele rolou para debaixo do primeiro banco falando em línguas e foi curado. Ora, aquele mesmo rapaz estivera na fila por 16 vezes. O que fez a diferença? O pastor da igreja me disse depois. Eu sabia que aquele jovem receberia essa noite. Quando eu abri o prédio, ele estava sentado nas escadas da frente. Ele disse: pastor, você pode ver nesta noite, quando o irmão Reagan puser as mãos sobre mim, eu receberei. Essa era a fé falando. Ele veio esperando por isso. Em 1971, eu estava pregando em Tyler, Texas. Fiz o chamado para a fila de cura. E havia uma senhora, a apenas alguns assentos da frente, tão presa pela artrite que ela não podia se levantar. Seu marido e alguns ajudantes finalmente a ergueram sobre seus pés. Depois que a levantaram, seu marido pôs uma bengala em sua mão. Mesmo com a bengala e ele ajudando, e um dos ajudantes também, parecia que levava 10 minutos para eles andarem 1 metro. De fato, a fila inteira se formou enquanto ela estava vindo. Quando impus minhas mãos sobre ela, era como se você estivesse impondo as mãos numa maçaneta. Nada. Morto. Continuei impondo as mãos sobre os outros. Finalmente, quando terminei, voltei para a plataforma para pegar minha Bíblia. Essa senhora se aproximou um pouco mais e disse: eu quero que você imponha as mãos sobre mim novamente. Eu disse: eu já impus as mãos sobre você uma vez. E eu me lembrei de quão morta foi a experiência. Ela disse: esta é a primeira vez que venho a um tipo de reunião como esta. Eu mesma sou uma presbiteriana, mas minha vizinha tinha artrite e eu a vi caminhando pela rua hoje. Toda a sua artrite tinha desaparecido. Pedi que meu marido a chamasse até mim. Ela veio à minha casa e eu disse: o que aconteceu com você? Eu pensava que ela tinha descoberto algum tipo de medicamento novo. Ela disse: há um irmão que foi pregador batista, que está impondo as mãos sobre as pessoas. Ele impôs as mãos sobre mim há 2 noites atrás, e eu fui instantaneamente curada da artrite. Então eu disse para o meu marido: apenas me leve lá hoje à noite. Isto é tudo novo para nós. Além de ser presa pela artrite, eu tenho um aparelho de ajuda auditiva. Eu não poderia ouvir um trovão sem ele. E eu tenho problema de coração.
pressão alta do sangue e problema de rim. Eu disse: então você apenas precisa de uma revisão geral, não é? Ela replicou: eu vim aqui na frente instantes atrás para tentar alcançar você e ver o que você poderia fazer. Eu disse: você descobriu o que eu poderia fazer? Não descobriu? Ela respondeu: nada. Mas ela disse: eu vi você dizer que se nós crêssemos que você era ungido, nós receberemos aquela unção e seríamos curados. Eu tinha lhes contado como Jesus apareceu a mim em 1950, em uma reunião de tenda em Rockwall, Texas, em uma visão, e disse: vamos para diante do trono de Deus. E nós subimos e ficamos em pé diante do trono de Deus. Ele pôs o dedo de sua mão direita sobre cada uma das minhas mãos. E então ele pôs sua mão sobre a minha cabeça e disse: eu te ungi e te chamei, e te dei uma unção especial para ministrar ao enfermo. Quando ele pôs sua mão sobre minhas mãos, elas começaram a queimar, como se eu estivesse segurando uma brasa de fogo. Ela disse: bem, eu estou pronta para crer. Eu vi que ela estava pronta. Eu estiquei minha mão e simplesmente toquei sua testa. O poder de Deus moveu-se para ela e ela caiu de costas direto no chão. Ela ficou deitada lá por um certo tempo. Seu marido moveu-se até ela e começou a abaná-la com seu chapéu e a dar tapinhas no seu rosto e a chamá-la. Eu vi que ele estava preocupado. Ele pensou que ela tinha desmaiado. Eu disse: irmão, ela está bem. Pare com isso. Não há nada de errado com ela. Isto é apenas o poder de Deus. Ele disse: oh, é? Bem, é. Eu lhe disse. E ele começou a abaná-la novamente com seu chapéu e a dar tapinhas no seu rosto e a chamá-la. Eu disse: irmão, pare com isso, pare. Ele parou e olhou para mim. Eu disse: não há nada de errado com ela. Ela não desmaiou. Ela não está inconsciente. Ela simplesmente caiu debaixo do poder de Deus. E se ela misturar fé com isso, o poder curará o seu corpo. Ele disse: oh, curará. Eu disse: sim. Ele voltou a abaná-la e a dar-lhe tapinhas no rosto e a chamá-la. Eu disse: irmão, saia daí. No nome de Jesus, eu lhe ordeno erguer-se sobre seus pés e a sair daí. Ele se levantou e disse: ora, se você diz assim, tudo bem, mas eu não quero fazê-lo. Eu disse: apenas fique ali em pé e assista. Ele estava preocupado e você pode compreender sua ansiedade. Depois de um tempo, ela começou a mover-se um pouco e ele se apressou para ajudá-la. Uma senhora segurou e a levantou-se sobre seus pés. E seu marido tentou lhe dar a bengala. Vocês não podem ver que eu estou bem? Ela disse. Toda a sua artrite desaparecera. A primeira coisa que ela disse enquanto estava se levantando foi: louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Sua artrite tinha desaparecido completamente. Ela puxou seu aparelho de ajuda auditiva e podia ouvir perfeitamente. Ela depois estava testemunhando no encontro sobre o fato de que estava perfeitamente curada. Para lhe dizer a verdade, ela parecia 15 anos mais nova. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando no Cristo para as Nações e nós tínhamos uma fila de oração para a cura. Eu estava impondo as mãos sobre as pessoas quando eu vi a nuvem de glória entrando, envolvendo-os. Eu caminhei na frente do púlpito, sobre a plataforma, e percebi que todas as pessoas estavam com seus olhos fechados. Ao passo que aquela nuvem rolava para dentro, eu simplesmente movimentei minha mão no ar, e todos eles foram ao chão como dominós. Várias vezes isso tem acontecido comigo. Que experiência tivemos naquela noite. Por alguma razão, Bud Harrison, meu genro, estava ajudando a pegar as pessoas e ele entrou na nuvem. E tinha que sair dela muito frequentemente para que eu mesmo não caísse, porque de outra forma eu cairia também. Mas Bud não sabia que ela estava lá.
e ele caiu no colo de alguém. A única maneira pela qual ele podia ficar em pé era simplesmente rolar e se arrastar para fora da nuvem. Quando ele atingiu o limite da nuvem, ele pôde ficar em pé. Uma outra vez, eu estava pregando em Pasadena, quando vi que aquela nuvem flutuava através da congregação. Eu estava impondo as mãos sobre as pessoas e andei um pouco para trás, para fora da nuvem, porque eu estava a ponto de cair. Meu amigo, irmão Godwin, estava comigo e eu pus a minha mão sobre ele para me equilibrar. Quando eu o toquei, foi como se alguma coisa o tivesse apanhado e arremessado para debaixo do assento da frente e me jogado para trás, para debaixo da plataforma. Como Ezequiel, estávamos experimentando a glória do Senhor. Minha esposa e eu estávamos em um encontro em Houston. Uma esposa de um pastor tinha passado por 2 operações de câncer. Na terceira vez que ela foi passar por uma cirurgia, o câncer já tinha se espalhado para todo o órgão em seu corpo. Os médicos disseram que ela estaria morta em 3 meses. O pastor nos contou: "Eu vou trazê-la uma noite." Ela estava acamada e ele estava cuidando dela. Ele não estava pastoreando, porque cuidar dela era um trabalho de tempo integral. Ele a tirou da cama e a trouxe. Ele virtualmente carregou ela até lá. Quando minha esposa e eu a vimos, nossos corações se voltaram para ela. Ela parecia o quadro da morte. Impus as mãos sobre ela, e o poder de Deus entrou nela, e fez com que ela caísse e batesse suas costas no chão. Seu marido a levou de volta para o hospital, e me disse: "Eu senti como que aquela fosse a última vez que a levei para o hospital, na vontade de Deus." Eles fizeram todos os exames que podiam, e não encontraram um sinal de câncer. Tudo sumira. Isso foi em 1971. Hoje os dois estão ocupados, pastoreando uma igreja do Evangelho Pleno no sul do Texas. Uma outra vez, eu estava em Phoenix, Arizona, dirigindo uma cruzada de fé de uma semana. Um oficial aposentado do exército, que era um alcoólatra, veio até mim. Ele tinha estado em 3 diferentes hospitais do exército para conseguir a cura. Eles não conseguiram curá-lo e ele saiu bebendo. Ele entrou nos negócios, mas sua família teve que tomar conta, enquanto ele se colocou em 3 hospitais particulares diferentes. Ele ainda saiu bebendo. Ele tinha vindo de uma formação denominacional. Quando você começou a impor mãos sobre as pessoas, ele me disse, eu pensei que iria embora. Eu nunca tinha visto qualquer coisa como aquela, mas eu precisava de ajuda desesperadamente. Ele disse a ele mesmo que iria receber a oração, mas que não cairia. A próxima coisa que ele soube foi que estava se levantando do chão. Um ano depois, em uma reunião, ele testemunhou. Ele disse: 2 coisas aconteceram. Primeiro, quando aquele poder veio sobre mim e eu caí no chão. Eu tive um contato com Deus de uma forma que eu nunca tive antes. Ele se tornou mais real para mim. Segundo, aquele poder dirigiu aquele demônio do álcool bem para fora do meu corpo. Eu nunca mais toquei em uma gota de álcool. Eu nunca quis um outro gole. Sua família também testemunhou o mesmo fato. Eu tive um certo número de alcoólicos que me contaram histórias similares. Eu me lembro de um que veio depois que a fila para a oração tinha terminado. Alguém trouxera de fora. Ora, a coisa estranha foi que ele não vira as pessoas caírem debaixo do poder, porque a reunião já tinha terminado. Alguns homens que estiveram na reunião começaram a falar com ele do lado de fora, e o amigo disse que ele queria ser liberto. De fato, ele estava meio embriagado naquele exato momento. Este homem o trouxe e disse: Irmão Reagan, eu compreendo que ele tenha estado bebendo. Eu não o teria trazido aqui dentro, mas eu creio que ele é sincero e quer ajuda. Eu pensei comigo mesmo: esse rapaz está bebendo. Deus irá ajudá-lo? Mas o Senhor me disse para ir em frente e impor as mãos sobre ele. Ele nunca tinha visto qualquer pessoa cair debaixo do poder. Ele nunca estivera em um culto onde acontecesse. Eu apenas impus minha mão sobre sua testa e pareceu que um poder invisível pegou aquele amigo. Eu arremessou-o
a quase 4 metros, para debaixo da fileira de assentos da frente. Você sabe, ele estava instantaneamente sóbrio. Eu estou lhe dizendo, nós temos apresentado o poder de Deus como uma coisa pequena. Capítulo 3. Referências nas Escrituras. Você pode perguntar, há alguma coisa na Bíblia sobre pessoas caindo debaixo do poder? Sim, eu farei referência de uma forma breve a alguns relatos bíblicos. Você pode olhar e ler a referência completa. João 18, 1 a 6. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus estivera ali muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: O que buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Judas traiu Jesus. Ele trouxe consigo para o jardim um bando de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Jesus lhes perguntou: A quem buscais? E responderam: Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: Sou eu. Observe o 6º versículo. Quando, pois, Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Sim, alguém poderia dizer, mas isso foi na presença de Jesus. Amigos, Jesus disse: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Se as pessoas caíram na presença de Jesus, então por que elas não cairão agora? Ele está aqui. Mateus 28, 1 a 4. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Uma vigilância de soldados, homens fortes, foi estabelecida no túmulo de Jesus, para guardá-lo, para ter a certeza de que ninguém roubaria seu corpo. Mas quando o anjo do Senhor veio e rolou a pedra, o versículo 4 diz: E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Isto quer dizer que eles caíram. Você já viu um morto de pé? Mas, irmão Reagan, alguém poderia dizer: um anjo desceu lá. O Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é maior que qualquer anjo, e ele está aqui. Mateus 17, 1 a 6. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: E este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Isto aconteceu no que nós chamamos de morte da transfiguração. Foi apenas um gosto antecipado da sua ressurreição. Agora ele já foi ressuscitado dos mortos, ascendeu a Deus, sentou à mão direita do Pai e enviou o Espírito Santo de volta como seu representante sobre a terra. Não é maravilhoso que quando ele é manifesto entre nós hoje, as pessoas caiam?
onde o poder de Deus tem estado em grande manifestação, tem sido assim. Atos 9:4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 26:14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 9 conta a conversão de Saulo na estrada de Damasco. E caindo por terra. Quando Paulo a cita novamente em Atos 26:14, ele diz que eles caíram. Os outros não obtiveram nada. Mas de qualquer forma, eles caíram também. Por quê? Eles entraram em contato com o sobrenatural. As Escrituras ensinam 3 tipos de prostração. Primeira, prostração voluntária. Exemplo, Lucas 17:16. Esta é quando nós voluntariamente caímos sobre nossos joelhos, sobre nossos rostos, diante de Deus, para adorar, para orar, para interceder e dar graças. Frequentemente, eu me volto para as orações de Paulo em Efésios e inicio minhas orações com elas. Em Efésios 3, Paulo diz: Me ponho de joelhos diante do Pai. E muito frequentemente, eu gosto de me ajoelhar e dizer isto. Muitas vezes, eu simplesmente caí voluntariamente diante dele. Segundo, prostração sob um peso de oração. Exemplo, Mateus 26, 36 a 39. Jesus no Getsemani começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando. Versículo 37 a 39. Um peso de oração, de intercessão, pode vir sobre você de uma forma tal que você cai sobre sua face e você não pode fazer nada mais. Há dores de parto no espírito. Gálatas 4:19. Terceiro, ser subjugado pela presença de Deus. O tipo de prostração que é nosso assunto está além das 2 primeiras. É ser subjugado pela presença de Deus. Ezequiel 1:28 e 2:1-2. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ezequiel teve uma aparição divinamente concedida. Observe em 1:28 que ele caiu, e em 2:2 o Espírito Santo o pôs em pé novamente. As pessoas acham engraçado quando o povo cai debaixo do poder. Espere até vermos Deus os colocando de volta em pé. Porque Ezequiel caiu? Ele foi subjugado pela presença de Deus. Você observou o que ele viu? Ele disse que ele viu a aparência da glória do Senhor. Quando dedicaram o templo de Salomão no Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando os tocadores de instrumentos musicais e os cantores se tornaram como um, a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas 5, 13 e 14. A glória de Deus, Shekinah, entrou como uma nuvem e encheu o templo. Foi isso que Ezequiel viu. Ele viu a glória. Deus o permitiu vê-la e ele caiu. A glória de Deus, a nuvem do Senhor, encheu o templo e os sacerdotes não podiam ficar em pé. No Antigo Testamento, eles estavam vivendo debaixo de um tipo e sombra do que nós temos agora. Graças a Deus pela sua glória. Você pode senti-la em manifestação e algumas vezes você pode vê-la. Eu a vi muitas vezes. Em minhas reuniões, eu a vi vir rolando desde a parte de trás
rolos de glória, entrando e envolvendo. Quando isto aconteceu, eu não tenho que tocar em ninguém, mas apenas passar a mão sobre eles, e todos caem retos no chão. Algumas vezes eu me pego naquela nuvem, e nem mesmo vejo a congregação. É a glória do Senhor, a nuvem do Senhor. A Bíblia diz assim: agora deixe-me profetizar um pouco para você. Deixe-me dar-lhe uma palavra de sabedoria. Não uma profecia no sentido de um homem falando no momento sob a inspiração do Espírito de Deus, em uma expressão vocal elevada, mas profetizar e predizer alguma coisa. Haverá um avivamento nesta área de fenômenos físicos nestes dias, nos quais estamos vivendo. Nós estamos no seu limiar agora mesmo. Alguns dizem: está tudo acabado. Você poderia muito bem cavar um buraco e entrar nele. O diabo vai começar a controlar tudo. Não creia numa só dessas palavras. O poder de Deus entrará em manifestação nesta hora. Sua glória se revelará como nunca antes, e os homens verão sua glória. Eles contemplarão seu poder. Eu lhe trarei para dentro do meu poder. Você somente tocou o reino exterior, apenas a borda. Alguns poucos homens foram um pouco mais longe e momentaneamente tiveram uma manifestação do poder divino em seus ministérios. Mesmo morto, em muitas ocasiões, tem sido ressuscitado e grandes milagres de cura têm acontecido. Mas nenhum homem jamais passou para dentro daquele reino para habitar e ministrar. Estou preparando um grupo neste dia que, sem medo e em fé, sairão do natural, irão para além da mentalidade humana, irão para além dos sentidos físicos, caminharão para o reino da fé, para dentro do reino do poder e glória. E minha glória, diz o Senhor, se fará manifesta a ti, e mesmo aos muitos que duvidarão, visitarei. E a nuvem do Senhor entrará até mesmo em contato visual com eles, e dirão: certamente o Senhor está trabalhando. Profecia dada em Houston, Texas, por mim, Kenneth Reagan.